sucesso, né? Independente Um da época, independente da certeza. emissora, a Vovozona, ela é um sucesso. Não, mas Ah, falando em audiência, eu já vou emendar aqui, porque assim, o Luciano Huck falou que levava, né, brigava aí na audiência contra o Raul Gil, e quem briga hoje na audiência é o ah, Rodrigo Faro com a Eliana. O que que acontece, Daniel? Rodrigo Faro e Eliana estão travando uma disputa pela audiência já há muitos anos, inclusive você perguntou para o Rodrigo Faro, né, sobre isso lá quando a gente encontrou com ele no Teleton e tudo mais, e ele falou: "Não, é tudo normal, a gente somos e colegas nós de não temos profissão, essa gravação, não temos hein? essa imagem, não temos essa Graças imagem." àquela, aquela mulher, aquela ladra. Ih, A gente foi. Eu já contei essa história em um programa. A gente foi roubado, né? Uma mulher roubou o nosso equipamento e não quis devolver o cartão de memória onde tava ali a gravação, né? Por meios assim, a gente conseguiu recuperar a parte do equipamento. O que, que tinha? Era uma câmera e um receptor de microfone, né? Era. e eu acho que uma luz também, né? Um LED? Eu acho que Eu acho que tinha um LED, LED também. Mas infelizmente a gravação, a gente tem A alguns gente, takes assim, a gente meio tem alguns takes, soltos só. Mas é uma pena. Mas desde aquela época, 2017, É, né? 2017. Já era uma briga acirrada, só que o que acontece? Acabou a briga acirrada. O Rodrigo Faro tem levado surras da Eliana na audiência, tá, gente? Não é nada de agressão física, não. O Rodrigo Faro, então, conseguiu registrar sua pior audiência no dia de ontem, no ano de 2023. Foram só 3,4 pontos de média, de acordo com os dados do Ibope, de acordo aí com as informações do Na Telinha, através das Caramba, fontes do hein? mercado. Foram 3,4 pontos de média e ele conseguiu perder, né, na faixa ali Ah. entre 3h14 da tarde e 6h01 da noite, com menos que o dobro, ou melhor, a Eliana venceu ele com mais que o dobro da audiência. É isso. Acabou. Não tem mais concorrência. A Acabou. Record vai ter que colocar a vovozona. Vai ter que botar a Vovózona, Vai ter que... Professor Aloprado, Pequenino, esses filmes que os tio gostam de assistir, porque é verdade, porque se tu põe esse filme enlatado, consegue dar mais audiência. Titanic, é que nem lembra? Chaves. Quando Eu exibiram lembro o Titanic num feriado que liderou. Titanic. O SBT colocava um monte de coisa ali no horário do meio-dia, nada certo, botava Chaves, dava 10 pontos, pronto, resolvia. Então assim, às vezes a pessoa quer assistir uma coisa enlatada mesmo. É verdade. O Faro, porém, conseguiu aí dar uma melhorada na audiência com o Canta Comigo 5, conseguiu ficar em segundo lugar das 6h01 da noite até as 7h49. O Talent Show conseguiu 6,5 pontos de audiência contra 6,3 da Eliana, mas assim, né, praticamente empatado, porque a Eliana manteve o mesmo ponto que estava lá e ele saiu de 3 para 6. Isso significa, gente, que esse programa do Rodrigo Faro, observa que o Talent Show marcou 6, mas o programa dele, o Hora do Faro, marcou 3, marcou metade da audiência. Então, assim, é o formato que está desgastado. Ninguém aguenta mais aquele formato do Rodrigo Faro. Pode Não é à estar com toa os que dias contados também, né? a gente trouxe uma notícia recente aqui de que o Rodrigo Faro, ele já não tinha mais multa contratual com a Record. Sim. E que teriam reduzido o salário dele pela metade, mais da metade, algo assim. A gente, claro, não tem acesso aos números exatos, né? Mas houve redução salarial e quebra ali de multa contratual. Então ele pode sair o que ele quiser e a Record pode mandar ele embora da que ela quiser também, né? Segundo essas informações. Mas, além disso, por conta dessa queda na audiência do Rodrigo Faro, o programa Silvio Santos, que está sendo apresentado aí pela Patrícia Bravanel, conseguiu vencer a Record 7,5 contra 7, então, do canal do Bispo de Macedo, né? Então, foi um dia bom pro SBT. Os domingos do SBT, a gente sabe que há algum tempo estava lá embaixo, né? E agora conseguiu dar uma decolada, mas por conta muito disso, por conta desse fracasso na audiência que tem sido o programa do Rodrigo Faro. É verdade, e a gente percebe, né, que pelo menos por parte da Record não tem um investimento muito grande no Hora do Faro, né? Tem aquela dinâmica reviver, o tal do Dança Gatinha, que eu já achava insuportável na época, de tantos anos que ficou aquilo, saturou. Aí pensaram ali, eu acho que foi até um quadro que o próprio Faro quis tirar do programa, que ele não aguentava mais, porque toda semana aí vai caracterização, e vai isso, e vai aquilo, para um quadro que não tá dando retorno nenhum, né? Que foi ali a tacada de ouro da Rede Record em tentar pôr isso no ar pra ver se recuperava o Ibope dos domingos, mas
Não deu certo, ainda não tá dando certo. O Hora do Faro, ele só respira, assim, com um pouco mais de... Eu nem digo mais calma, porque calma tá longe ainda deles terem essa calma. Respira com um pouco menos de dificuldade quando tem Sem ajuda de aparelhos, né? Sem ajuda de aparelhos, quando Porque tem a a fazenda, que tem aquela dinâmica gigantesca também, que eu acho insuportável. Que fica ali 4 mostra, horas, né, a dependência, né? A dependência do Rodrigo Faro de ter um quadro externo Sim. pra preencher o programa dele, porque o programa dele não tem identidade mais. Exatamente. O tal do Dança Gatinho não atrai o público. A identidade dele deixa de existir quando tá na época da Fazenda, porque eles ficam 100% dependentes disso. Aí leva, né, os jornalistas pra fazer entrevista e tal, aí faz aquela dinâmica porque tá dentro da casa ainda, que eu acho que é uma sacanagem com quem paga o pay-per-view, que não pode assistir enquanto está sendo gravado, para aumentar a audiência do Rodrigo Faro, exclusivamente para isso, mas fica aí mais uma derrota, né, do Rodrigo Faro para Eliana, e não sabemos qual que é o futuro dele na Record, e se é que ele vai ter um futuro lá na Record, porque as coisas estão difíceis. É verdade, a situação tá complicada lá na Rede Record. O Rodrigo Faro, como o Ítalo acabou de trazer aqui pra gente, ele já não tem mais multa contratual. A Record até penou e demorou um pouco ali pra renovar o contrato dele, né? E renovou com a condição de abaixar o que seria o salário, né? O valor que ele recebe por mês. Claro que o Faro, ele é um dos que mais faturam ainda, principalmente por ser um dos queridinhos ali do mercado publicitário. Agora, a audiência não tá respondendo e a Eliana tá massacrando o Rodrigo Faro nas últimas semanas. A gente, claro, vai acompanhar isso daí, porque a audiência que dita o que vai ser renovado e o que não vai, né? Pode acontecer do dia pra noite a Record resolver tirar o Rodrigo Faro e colocar outro programa. Agora, uma coisa que eu lembro aqui é que os índices de audiência do Faro, eles eram melhores quando era antecedido pelo Geraldo. Sim. O Geraldo, por mais que tenha aquela dinâmica que não agrada muita gente, né? Ele tinha um Ibope extremamente considerável e que liderava ali muitas vezes e ficava acima do próprio Domingo Legal. Então pode ser uma opção interessante para Record testar. E agora, Daniel, agora que saiu o Geraldo, o Domingo Legal ganha disparado da Record. E o Geraldo ainda tá na Record, né? Tá na Record e tá passando por aquele processo de fritura, né? Depois que falou mal da direção da emissora ao vivo. Sim. Foi jogado aí pra repórter, né? Fazendo reportagem da madrugada e tudo mais. Teve todas essas questões que a gente trouxe na semana passada. Mas com certeza, se ele estivesse ali apresentando o programa antes do Rodrigo Faro, levantaria essa audiência. Mas a gente sabe que Rodrigo Faro, mesmo recebendo audiência alta do esporte, conseguiu derrubar mais da metade dessa audiência quando a gente estava tendo ali campeonato paulista, né? Que a Record estava transmitindo com exclusividade, a audiência era muito alta, chegava a liderar. Quando começava Faro, caía a audiência toda. É complicado. Então realmente é um abismo, né? É um abismo e claro que a gente segue acompanhando tudo isso para atualizar você aqui no nosso Papo de TV. Então já pedi para você se inscrever aqui no nosso